Olá, família Velox, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando e hoje a gente está num dia especial. Hoje nós estamos com o Flávio e a Tati, que são da unidade de Presidente Prudente. Eles estão nos visitando aqui e hoje eles são referência no produto consórcio. E a gente vai aproveitar essa visita deles e vamos saber um pouquinho deles, o sentimento, o que mudou desde a primeira visita deles para hoje, o momento que eles estão hoje falando em consórcio. Fala para nós um pouquinho, Flávio, sobre isso. Vamos lá, obrigado aí pela oportunidade. O consórcio, ele é um produto que ele oferece diversas possibilidades para os nossos clientes. Então é muito gostoso a gente oferecer um produto onde ele pode realizar sonhos, onde ele pode alavancar patrimônio. Enfim, é um produto sem juros que ele pode fazer uma série de coisas sem investir tanto. Legal. E Tati, eu lembro a primeira vez que vocês estiveram aqui, que era tudo muito novo, né? Falando em consórcio, a gente sabe que a Velox tem um leque grande de produtos e o consórcio era coisa muito nova, né? E a gente bateu um papo bem legal aquela vez. O que mudou daquele momento para o momento que vocês estão hoje? Luiz, muita coisa mudou nesse um ano. Eu percebo que em relação o meu contato com o consórcio melhorou. Eu me tornei hoje mais especialista no produto, né, pelo fato de atuar somente com foco no consórcio. Né? Então, quando a gente consegue atuar com um produto só, né, a gente tem mais possibilidades, né, de conhecer mais sobre o produto, de entender a característica e entender a necessidade do cliente para ofertar de maneira adequada, né, e atender a necessidade dele no momento. Certo? Hoje o consórcio para mim é um produto de realização, então eu gosto de oferecer, né, para o meu cliente para esse planejamento financeiro, para a realização de sonhos mesmo, né? Então hoje eu tenho muito mais autoridade para falar sobre o produto, né, pelo fato de ter percorrido esse caminho com todo esse suporte que você, né, e o Grupo Velox nos oferece, né, para conhecer a fundo mesmo o produto e ter essa segurança na oferta para o cliente. Bacana. Aproveitando esse teu gancho ainda, Tati, fala um pouquinho assim, hoje, como que era a sua prospecção lá, pensando um ano atrás, poxa, o que a Tati fazia para ir atrás, despertar um interesse nesse cliente e o que a Tati faz hoje, que tá dando resultado? Luiz, no começo eu comecei assim um pouco mais tímida, né? Eu tenho já experiência no mercado financeiro, atuei em instituições financeiras, então tenho um pouco mais de domínio, né, de mercado. Porém, como eu falei, eu não tinha essa especialização no produto, né, de forma específica, né? Então, a minha abordagem era muito ampla. Hoje eu já consigo olhar para o cliente e entender se realmente o produto consórcio é para ele, né? O que mudou? A minha abordagem em relação a público, né? A minha estratégia também hoje nas redes sociais tem trazido, né, um retorno legal, né, algo que eu não atuava, porque eu sempre trabalhei ali com a minha carteira de clientes, aqueles clientes que já me conheciam, né, dessa jornada aí de mercado financeiro, né, então eu acabava me limitando um pouco. Hoje eu já consigo ampliar mais essa minha rede de contatos, né, através de posicionamentos, através de, né, as próprias mídias sociais têm trazido, né, novos clientes, até mesmo clientes que já me conheciam, mas que não tinham referência, né, de mim com o produto consórcio, né, e as indicações. Né, hoje todo cliente que eu atendo, eu peço uma indicação, né, e aí é um caminho a gente percorre mais fácil quando a gente entra em contato com o cliente, né, esse cliente já vem como uma referência. Né, então acho que em relação à prospecção tem dado certo, né, e a gente vai melhorando ali durante o percurso, né? Sim, bacana, Tati, antes feito do que perfeito, não é verdade? Aproveitando, e você, Flávio, eu quero saber um pouquinho de você. Um ano atrás o consórcio era algo muito novo para o Flávio, né? E a gente sabe, são desafios, né? O que mudou isso para o Flávio de um ano atrás para hoje? Acho que o fato da gente ter vários treinamentos e essa consultoria que você oferece para a gente se tornar especialista realmente faz toda a diferença. Hoje a gente pode dizer que é especialista porque a gente primeiro entendeu o consórcio, não de uma maneira total, porque é aquilo, se você se preocupar demais e se preparar, você nunca vai ficar bom. Então a gente tem melhorado durante o percurso e na nossa região a gente já é enxergado como especialista. Então além de nós buscarmos novos clientes, esses clientes já indicam outras pessoas, nos têm como referência. Que bacana. Aproveitando também ainda você, Flávio, fala um pouquinho mais da tua prospecção,
né? Eu vi já nas redes sociais de vocês fazem eventos, né? Como é que vocês fazem isso? Qual que é aquele que você acredita que desperta o interesse no cliente? O que vocês fazem aí? Fala um pouquinho de segredo para nós. Sim, esses eventos, né? Eles têm um investimento que, se a gente for calcular, é um investimento muito baixo, porque ele traz retorno. O que a gente faz esses convidados, eles têm uma sensação de prestígio, né? A gente não dá para levar todo mundo, então aquelas pessoas que estão ali, elas se sentem privilegiadas. Ali você já ganhou o cliente. E a gente tem que ter a percepção também que a gente não vai fechar todos os contratos naquele dia, mas aquele cliente que foi um convidado especial, esse sim, no momento ideal ele vai fechar, ou então vai indicar clientes para serem atendidos por nós, porque nesses eventos a gente mostra toda a nossa experiência, o nosso conhecimento em como a gente pode ajudá-los a conquistar o sonho. Que bacana, é uma semente que é plantada, não é verdade? Que vai ver a colheita em algum momento. E o teu público hoje, eles procuram, um público que procura mais uma troca mais imediata, é um público mais que vai planejar, faz o consórcio a título de investimento? Quem é o público que o Flávio atende hoje? Sim, isso é muito legal do consórcio, que a gente atende vários públicos, né? Eu atendo mais o investidor, é aquele que procura o consórcio para rentabilizar, seja com alavancagem financeira, com alavancagem patrimonial, com alavancagem em usina solar, que é uma coisa que a gente está plantando e ninguém tem ainda, né? E além dos investidores, nós temos os tomadores, né? Aquele que quer conquistar o primeiro carro, que quer conquistar a primeira casa ou reformar a casa, e a Selic, nos juros que estão, né, vai chegar a 15%. O consórcio hoje é o investimento do momento. Inclusive, o nosso último evento tinha esse tema, consórcio, investimento do momento. Então, a gente abrange todos os públicos. Que legal. Trazer um pouquinho para a Tati. Tati, falando em público, eu vejo que você faz muitas postagens nas redes sociais aí. Pegar você, acho que você é a estrela do momento de rede social. E eu vejo que você gosta sempre de trazer já uma situação para o cliente. Em vez da gente fazer aquela abordagem muito generalista, eu percebo que você já traz algum foco. Você faz normalmente, você que quer trocar de carro, você que quer construir, ou você que quer comprar o seu imóvel. Você acredita que com isso você já faz uma filtragem nesse tipo de abordagem? Fala para nós. Com certeza, Luiz. A estratégia é essa mesmo, é despertar no cliente um desejo que nem ele sabe que ele tem, né? Porque quando você fala que o produto consórcio hoje, ele é uma poupança, né? Para um cliente que de repente não tem a disciplina de comprar, né, de guardar dinheiro para comprar o produto à vista, né? Então quando você oferece, desperta nele o desejo primeiro de compra, né, e já na sequência oferece uma alternativa que seja muito vantajosa para ele, então já começa ali um primeiro contato e um primeiro interesse. Então, poxa, você já despertou aquele desejo da compra do veículo, né? Então já te ofereço uma possibilidade de você adquirir esse bem num valor justo, né, sem juros, com uma condição diferenciada, né? Então isso leva o cliente, né, a pensar, né, em algo que de repente ele não tinha parado para pensar, né? Então as minhas postagens, né, eu gosto de levar sempre para alguma situação, né? Então é despertar no cliente, né, esse sonho, né, da aquisição, esse sonho de já tenho uma casa, mas eu posso ter o sonho de conquistar uma maior, né, de crescer o meu patrimônio também. Eu tenho um terreno, quero, né, fazer a construção de uma casa do jeito que eu sonhei, né? Então é despertar no cliente esse interesse. E eu acredito muito no produto consórcio, eu sou cliente do consórcio, né, e eu sou uma daquelas que não tem a disciplina de guardar dinheiro. Então, quando você mostra isso para o cliente de uma maneira prática, né? Então, poxa, você tem dinheiro no bolso para pagar esse produto à vista, né? Esse imóvel à vista, esse veículo à vista, né? Não, então vamos trabalhar numa estratégia, né, nesse planejamento financeiro, numa condição que seja, né, rentável e vantajosa para você. Então, as minhas publicações, as minhas postagens vão muito nessa linha. Que bacana. E, Flávio, recentemente você comentou comigo que teve um cliente aí contemplado num prazo curto. Você já falou com esse cliente?
como que foi o sentimento desse cliente? Ele já pensa em fazer um outro consórcio? Fala para nós sobre isso. Esse cliente, ele foi o primeiro consórcio, né? Ele apostou na gente, nós vamos fazer 1 ano daqui 1 mês, né? Então menos de 1 ano ele foi contemplado. A ideia inicial dele é construir, né? E ele foi contemplado muito rápido, né? E agora eu falei para ele das possibilidades que ele tem com essa carta, que é iniciar a construção, fazer uma alavancagem financeira ou fazer uma alavancagem patrimonial. Ele está em dúvida, né? Porque ele quer construir, mas ele viu as possibilidades que o consórcio oferece e ele ficou muito feliz. Eu fiz uma videochamada com ele, não falei qual que era o assunto, né? E ele se surpreendeu. Nossa, o consórcio não demora mesmo, né? Porque eu expliquei para ele, o consórcio, ele demora para quem não paga as parcelas em dia, para quem não tem uma estratégia de contemplação. Se você, é que nem na nossa atividade, né, na Velox. Se você não se dedica, não é fácil. Se você se dedica, você conquista resultado, você conquista a contemplação, e é isso que a gente oferece na nossa assessoria, a estratégia de contemplação. E aí o cliente está muito feliz, vai ver o que ele vai fazer agora com essas 3 possibilidades que a gente deu para ele. Que bacana. Então, acho que a gente mostrando para o cliente possibilidades, né, que é possível que aconteça desde que de uma maneira estratégica, né? A gente sabe, tem como garantir uma contemplação? Cliente, não tem, mas existem cenários que podem contribuir para que isso aconteça num prazo menor, né? E esse é o nosso papel, né? Despertar a curiosidade do cliente, o interesse, mostrar possibilidades, e é o que eu falo, o consórcio é um investimento seguro, né, comparado a outros investimentos que existem aí no mercado. Então é isso que a gente precisa mostrar para ele. Aproveitando o gancho que o Flávio trouxe falando sobre foco, sobre dedicação, fala um pouquinho sobre isso, Tati. O que o foco e a dedicação em um determinado produto pode trazer de resultado? Luiz, eu sempre gosto de falar que vendas, em primeiro lugar, você tem que gostar de pessoas, né? E você gostando de pessoas, você tem que gostar de se relacionar. E eu acredito que o primeiro ponto principal, né, do sucesso de qualquer coisa que a gente faça é você ter esse relacionamento com os clientes, né? Esse mês nós tivemos uma campanha, né, de consórcio, e eu já vinha conversando com alguns clientes, já os preparando, né, em relação a essa campanha, para que a gente já pudesse de fato oferecer uma condição muito diferenciada, né? Então foi falando muito, conversando muito, fazendo muitos contatos, né, falação, né, oferecendo, despertando interesse, mostrando condições, né, então o resultado desse mês foi assim, melhor do que o esperado, né, através dessa campanha, né, nós tivemos um recorde de faturamento esse mês, né, isso se deve a um trabalho diário, constante, né, de não desistir, porque a gente leva muitos nãos, né, isso é fato, mas a cada não é uma oportunidade de você buscar um outro cliente, né, muitas vezes a gente se depara ali com um cliente que não é perfil do produto, né, então isso é muito importante a gente identificar, né, se o cliente de fato é um cliente que quer esperar um pouco mais, que quer fazer esse planejamento, ou se ele precisa já dessa aquisição, desse bem, dessa compra no momento. Então esse filtro, né, já é um começo para a gente já identificar se esse cliente, né, é o ideal para a gente demandar mais energia, né, com ele. Então isso é muito legal. Então devido a isso, né, esse mês nós tivemos essa campanha, então recorde aí de faturamento, né, graças a Deus, e é posicionamento, né, é começar a falar, começar a demonstrar para o cliente, se posicionamento em relação a conhecimento do produto. Acho que isso é muito importante, o cliente se sente muito mais seguro, né, quando você fala com propriedade, né, e isso não vem do dia para a noite, isso é estudo, é buscar cases no mercado, né, é o suporte, né, assim como o Grupo Velox oferece para nós, né, então assim, é uma constância, né, vendas é ser constante. Então esse mês nós tivemos, né, esse grande desafio, né, mas deu tudo certo e acredito e quero, né, que cada vez mais, né, a gente se torne aí referência mesmo no produto consórcio. Legal, aproveitar que você falou em constância, você falou para mim lá embaixo um número de quantidade de pessoas que você acredita ter falado. Mais ou menos quantas pessoas você falou? Olha, Luiz, que eu efetivamente simulei, calculei propostas, né, grupos, pesquisei, uma média de umas 50 a 60 pessoas efetivas,
né? Eu digo efetivas porque são aquelas que realmente, né, direcionaram para o consórcio em si, né? Porque tem muita gente que às vezes não entende o que é, então quando você explica, não, já não é para mim. Então, assim, efetivamente uma média de 50 a 60, né, clientes que eu fiz a oferta, ofereci, expliquei detalhadamente a forma de uso da carta, né? Eu acho que a transparência é muito importante, porque a gente está num mercado aí com muitas pessoas atuando, né? Mas eu acredito que a transparência, você demonstrar, né? O cliente ter confiança em você é a base de tudo, né? Então, eu acredito que foi mais ou menos essa média de pessoas para trazer esse resultado, né, que nós conseguimos alcançar, atingir. Para a gente poder estar encerrando até aqui o nosso bate-papo, Flávio, sim, bem sincero e transparente, que eu sei que você é, que a gente conversa bastante. O que você acredita que o nosso suporte da Velox contribuiu para que hoje a sua unidade atingisse esse resultado? Você acabou de mencionar que a gente conversa bastante. Então é isso, é usar da estrutura, usar de todo o know-how que vocês têm. Nós estamos a 300 quilômetros. É a terceira vez que eu venho aqui. A gente tem tido resultados e o que a gente veio fazer? Veio aprender mais, né? Eu estou todas as quartas-feiras no Clube do Consórcio, às sextas na usina solar, na cesta solar. Então, a gente tem todo esse aparato. Temos vários administradores. Temos você. Temos toda a equipe da Velox. Por que não usar? Né? Se vocês têm mais experiência que a gente, tem todo esse conhecimento para oferecer, a gente tem que ser humilde e inteligente, principalmente, de aprender e usufruir. Então eu venho aqui, eu vou voltar, né, pra gente aprender sempre mais, a gente também trocar experiências, né, eu acho que é importante, e crescer juntos. Acho que é muito importante ter a Velox nos amparando nisso.